Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi. Hoje nós vamos falar de uma questão que envolve derivadas. Nós vamos recordar aí derivadas da derivada do produto, derivada de segunda ordem, regra da cadeia, ou seja, uma questão que envolve muitos conceitos. Vamos ver como que é a questão. Sejam f e g funções duas vezes deriváveis, satisfazendo a derivada primeira de f para x igual a 1 igual a 2, derivada segunda de f para x igual a 1 igual a 4, g de 0 igual a 1, derivada primeira de g para x igual a 0 igual a 2, derivada segunda de g para x igual a 0 igual a 8. O valor da derivada segunda da função composta f de g de x no ponto 0 é... E as opções 8, 0, 8, 16, 32 ou 64. Perceba que nós vamos usar na resolução dessa questão a derivada, o valor da derivada de uma função composta. E a derivada de segunda ordem. Então nós precisamos ter a derivada de primeira ordem, depois derivar e achar a derivada de segunda ordem. Começando pela derivada de primeira ordem, a derivada de primeira ordem de uma função composta, derivada em relação a x de f bolinha g ou f de g de x, é a aplicação da regra da cadeia. É a derivada da função f em relação a g de x vezes a derivada de g de x. Então nós temos aí a nossa derivada de uma função composta, que pode ser escrita na forma f' de g de x vezes g' de x, na forma mais simplificada. Então a derivada de f em relação a g de x vezes a derivada de g de x. Então essa é a derivada de primeira ordem de uma função composta. Só que o exercício pede o valor da derivada de segunda ordem de uma função composta. Então nós vamos pegar a derivada de primeira ordem e vamos derivar novamente, fazer a derivada da derivada de uma função composta. Da seguinte forma, a derivada em relação a x, da derivada de f com g de x vezes a derivada de x. E aí nós caímos na regra do produto. Lembra que pela regra do produto, a derivada do produto das funções é a primeira pela derivada da segunda, mais a segunda pela derivada da primeira. Então, montando aí a regra da derivada do produto, desse caso nós vamos ter a primeira, que é a derivada f' de g de x, vezes a derivada da segunda, que é a derivada da derivada de g de x, mais a segunda, que é a derivada de g de x, vezes a derivada da primeira, que é a derivada em relação a x, da derivada f' de g de x. Então nós temos aí a nossa regra da cadeia, montando a regra da cadeia. Lembra que a derivada da derivada de g de x é derivada de segunda ordem de g de x. E a derivada de f de g de x é regra da cadeia. Nós temos aí uma regra da cadeia aplicada aí na derivada em relação a x, da derivada de f de g de x, que vai resultar em derivada de f g de x vezes a derivada segunda de g de x mais a derivada primeira de g de x vezes a derivada segunda de f em relação a g de x vezes a derivada de g de x, que é a aplicação da regra da cadeia, em cima da derivada. Bem, como g de x nós queremos o valor dessa derivada, para x igual a zero, nós vamos substituir o x por zero, e vamos obter a seguinte expressão. A derivada f para g de zero vezes a derivada segunda de x igual a zero mais a derivada primeira g para x igual a zero vezes a derivada segunda de f com g de zero vezes a derivada primeira de g para x igual a zero. Lembra que nós temos os valores, o g de 0 é 1, a derivada de g de 0 é 2, e a derivada segunda de g de 0 é 8. Substituindo, nós temos a derivada primeira de 1, de f, a derivada primeira de f para x igual a 1 vezes 8, mais duas vezes a derivada segunda de f para x igual a 1 vezes 2. Como a derivada primeira de f é 2 e a derivada segunda é 4, 2 vezes 8 mais 2 vezes 4 vezes 2, que é igual a 16 mais 16, que é igual a 32, que é a resposta dessa questão. Letra D, 32. Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe, deixe um like que é importante e ajude o canal a crescer. Obrigado.